Doente de amor, o correr remédio na vida noturna. A gente vai falar de dois pontos que se entrelaçam, principalmente quando se utiliza numa determinada questão o Instituto da Remoção, no caso concreto, para dizer se há ou não abuso de poder. Porque o CESP já fez um tipo de questão assim por 2 vezes e o FCC também já fez isso por 1 vez, né? Primeira coisa que a gente precisa saber é que remoção não é uma forma de vacância, remoção não é uma forma de provimento e principalmente não é uma forma de punir, não é punição. Se numa questão, numa determinada questão, fizer a vinculação de remoção com punição, como se fosse uma punição, está sendo removido o agente, o servidor, em razão de uma punição, está errado, né? Porque não é essa o cunho da remoção, né? Mas o que é remoção, né? Primeiro, já falamos, anote, dá um tempo aí, qualquer coisa anota, né? E aperta play de novo, né? Então, o que é remoção? Nada mais é do que o mero deslocamento do servidor, né? Nós temos remoção na 8.112, mas também podemos ter remoção nas legislações estaduais e municipais que regem sobre os servidores públicos, nos respectivos entes, né? Na 8.112, nós temos o artigo 36, né? O artigo 36 fala em remoção e uma das modalidades, né? Temos a modalidade de ofício, no interesse da administração, de ofício independente do interesse da administração, e a pedido, né? Também tem, mas há um elemento que a gente precisa identificar aqui, é no interesse da administração. Remoção é para atender interesse da administração, não é para punir, né? E outra situação, não é para punir e também não é para quando o agente superior que vai fazer a remoção do seu agente inferior, hierarquicamente, irá fazer isso em razão do interesse da administração, não para atender interesse pessoal e não para movido por raiva, né? E não para punir, né? Primeiro, vamos ver, já anotamos o não para punir, né? Não é para punir. Aquelas outras que não é forma de provimento nem é forma de vacância, é um toque que eu dou, que eu ainda não vi cair em prova, né? Como já cobrou o CESP? Já cobrou em 2018, já cobrou em 2017 e sempre assimilando com remoção com punição. Houve um processo administrativo disciplinar onde se apurou que Maria foi nascida, né? Tá faltando muito, quase não acontece isso no serviço público, né? Processo administrativo disciplinar, teve contraditório, poderia encher mais um pouquinho a linguiça aqui, dizer teve contraditório pela defesa, então tá tudo bem, foi feita a punição, a remoção dela de Belo Horizonte para Juiz de Fora, ou seja, ela saiu da capital para o interior, né? Em razão da inassiduidade. A pessoa pode imaginar, pô, beleza, tá certo, mas calma. Antes de a gente responder, abuso de poder, né? Bem rapidinho, sobre as espécies dele. Depois a gente deságua na desvio e vincula à remoção, né? Que é o que importa. Primeiro, né, por omissão, existe poder, abuso de poder por omissão, né, ou omissiva, na forma omissiva, né, como eu já vi cobrar o CESP. Mais detalhes a gente pode aprofundar numa aula específica, uma parte, né, só sobre abuso de poder, mas agora estamos fazendo do abuso de poder remoção. É uma questão importante que eu já vi cair 2 vezes no CESP e 1 vez no FCC, por isso que eu aprofundo aqui. Abuso de poder por omissão, ele é obrigado a agir e não age. Dou exemplo nessa aula, né? Abuso de poder por excesso de poder, ele tem uma competência, mas ultrapassa aquela competência. Ele tem uma atribuição legal, mas ultrapassa aquela atribuição legal. A gente dá exemplos também, e não se enganem, nas aulas específicas disso. E não se enganem também por omissão, também por excesso. Cai muito, CESP. Mas calma, a gente tem uma aula para isso. Vamos nos apoiar, vamos
é seguir no desvio de finalidade, mas principalmente compará-lo ao excesso de poder, à espécie excesso de poder, né? Porque excesso de poder, nós temos o vício na competência, né? Nós temos o vício na competência. No desvio de poder, nós temos o vício na finalidade, né? Dois elementos ou requisitos do ato administrativo que são viciados em razão do abuso do cometimento do abuso de poder, né? Quando falamos em competência, né, nós estamos falando abuso de poder por excesso de poder. Há um vício no elemento do ato administrativo competência. Vamos relembrar os 5 elementos do ato administrativo, né? 5 elementos que a doutrina tradicional e que a maioria das bancas adota, né? Competência, aí a gente pode falar que é o com, né? O fi, o de finalidade, o for de forma, com fi, for, mob, motivo e objeto, motivo e objeto, com, for, fi, mob, ou com, fi, for, mob, né, como eu coloquei aqui. Então acontece o quê? Voltamos, né, desses elementos tem 2, o competência e a finalidade. Quando a gente fala em vício, na competência, a gente está falando vício do abuso, nós estamos falando de abuso de poder no excesso de poder. Quando a gente fala em vício na finalidade, né? Vício na finalidade, a gente está falando de desvio de poder. E anotem aí, quando a questão também vier que o agente busca fim diverso, ele está falando nada mais, nada menos de desvio de poder. Ele está buscando fim diverso. Então ele está se desviando do fim para o qual era determinado ato administrativo, né? O ato administrativo remoção, no caso, que a gente vai vincular agora, vai fazer correlação entre os dois agora. Então preste atenção, excesso de poder é uma espécie de abuso de poder e é um vício na competência. Agente competente extrapola, excede a sua competência. Desvio de poder é um vício no elemento finalidade do ato administrativo. Presta atenção que eu falei também outra forma que as questões também costumam cobrar, eu já vi o SESP cobrar isso, a gente busca fim diverso, finalidade. Então, finalidade, a questão falou finalidade, a questão falou fim diverso, a gente está falando de desvio de poder, vício na finalidade, ou desvio de função, ou de fim, desvio de fim, ou fim diverso, a gente está falando de desvio de poder, né? Outro sinônimo de desvio de poder é desvio de finalidade, mas claro, né? Desvio de poder é um termo técnico menos sugestivo, por isso que é melhor, mais adotado ele, mais cobrado ele. Vamos correlacionar. Agora, desvio de poder com o abuso de poder, desvio de poder com remoção. Lembrando, desvio de poder é uma espécie de abuso de poder que é um vício na finalidade. Olha, presta atenção. O ato administrativo, remoção, tem um fim, atender interesse da administração. Artigo 36, já lemos, né, da 8.112. E é esse o fim. O fim não é punir. Por isso que houve, nesse caso da médica, da Maria, que saiu de Belo Horizonte, removida para Juiz de Fora em razão da processo administrativo disciplinar por inassiduidade, houve abuso de poder no desvio de poder, uma vez que o ato administrativo de remoção foi praticado com finalidade diversa. Finalidade diversa é desvio de poder, então tá certa essa assertiva, a letra B. Essa era a resposta para essa questão. A assertiva, correta era a B, né? Agora, o FCC também já cobrou isso. Ele já cobrou isso. 1 minuto a gente encerra, menos de 1 minuto. Tinha 2 servidores públicos, né, jogando bola, sendo que o primeiro servidor era chefe do segundo. Aí o que aconteceu? Lá no meio da partida, houve algum prêmio futebolístico dado para o subordinado, e o chefe ficou um pouco enciumado, né? E ficou um pouco com raiva e resolveu remover o cidadão. Se ele removeu para atender interesse pessoal dele, por raiva dele, vamos ver o que fala. Removeu o Leôncio,
não pudesse mais participar do campeonato, para ele não participar. É esse o fim da remoção do ato administrativo? Remoção não é esse o fim. Não é para ele ser removido, para ele não poder mais participar. Também não é mais para ele punir, também não é para punir, né? E também não é para atender interesse. Também um outro exemplo, até ultrapassei o tempo, mas é um outro exemplo que eu poderia dar, é se de repente o inferior, o servidor, aquele que é inferior, e o chefe superior, o inferior tem um caso com a esposa do superior, o superior com raiva pega e remove aquele da capital para o interior para que ele não tenha mais contato com a esposa. Tá certo? Não está certo. Não há o ato administrativo de remoção para atender esse interesse, é para atender o interesse da administração. Ele remove de uma localidade, de Belo Horizonte para Juiz de Fora, porque em Juiz de Fora está precisando de médico, e enquanto na capital, Belo Horizonte, está um atendimento sendo suficiente com aqueles médicos que tem lá. Então vamos remover um pouquinho desses médicos e botar um pouquinho de fora para atender o interesse da administração, tá certo? Então vinculamos uma coisa com outra. Vamos fazer uma aula específica aí para falarmos só sobre uma parte introdutória de poderes administrativos, incluindo introdução, características, conceito e abuso de poder, e a gente aprofunda mais das outras espécies de como já o CESP cobrou.